Nós vamos fazer 2 anos que nós estamos lá, em Santiago de Compostela, na Espanha. Eu sei que alguns já estão acompanhando o nosso processo lá de plantação de igreja. Temos uma vineyard lá com a gente e vou explicar um pouquinho sobre isso também. Mas eu quero passar rapidamente, só para quem não conhece a nossa história, a nossa trajetória, o que está realmente acontecendo em Santiago de Compostela. Para quem não sabe, Santiago de Compostela fica em cima de Portugal, lá no norte da Espanha, muito parecido com Curitiba, tanto com o clima, tanto com a chuva, como com o povo curitibano. É muito parecido. Para vocês terem uma ideia, começou a chover em outubro e parou de chover em janeiro. 90 dias de chuva constantes, sem parar. Olha, cafezinho também, obrigado. Então, Santiago de Compostela, eu vou falar rapidamente. Pode mudar o slide para mim, por favor? Eu quero ir lá atrás, na época do Império Romano. Tudo que está azul, na época de Jesus, é onde era dominado pelo Império Romano. Então, toda a Europa, um pouquinho da África, tudo dominado pelo Império Romano. E nessa época que Jesus pregava com os discípulos, é a época que o evangelho começou a se espalhar. Pode mudar o slide, por favor. E em cima de uma palavra que Tiago Maior, quem assiste The Chosen vai trazer Tiagão na cabeça, foi quando, em cima de uma palavra que Jesus deu sobre ir e pregar o evangelho a toda criatura, e uma ordem que ele deu é para que eles fossem até os confins da terra. Se você não sabe, nessa época do Império Romano, lá na ponta da Espanha, tem uma cidade, pode mudar por favor de novo o slide, que nessa época era Hispania. Portugal e Espanha era uma coisa só. E lá em cima de Portugal tinha uma região onde tem uma cidade que se chama Finisterra. Fim da terra, fim do mundo. Pode mudar de novo, que é exatamente quase onde nós estamos. Finisterra, do lado de Santiago de Compostela. Então, quando Jesus ele disse para os discípulos para que eles fossem até o fim do mundo, literalmente eles entenderam, porque para ir por terra, a única forma de chegar no fim do mundo, o fim do mundo era nesse cantinho da Espanha, da Hispania. Tanto que Paulo tinha o desejo de ir para lá também, porque eles entendiam que ali era o lugar mais longe para se pregar o evangelho. E ali do lado de Finisterra tem a gente chama de murrão. Murrão é esses totens de pedra que, para quem faz o caminho de Santiago, eu vou explicar como funciona, tem uma seta que vai indicando todo o caminho até chegar em Santiago de Compostela. Então, quem chega em Santiago de Compostela ainda quer andar mais 130 quilômetros para chegar até o fim do mundo. E é onde eles chegam até essa seta, tipo assim, marco zero do mundo. Puf, é aqui em Finisterra. Pode mudar, por favor. E ali fica a Catedral de Santiago de Compostela. Então eu vou contar um pouco a história muito rápida. Diz a história, que eu não sei se é verdade, mas estudando eu acho que sim, Carlinhos acha que sim, que o apóstolo Tiago, depois da ressurreição de Jesus, ele foi até a Hispania, até o fim do mundo, fez discípulos ali. Depois de 4, 5 anos mais ou menos, ele volta com seus discípulos para Jerusalém, e ali ele é morto. E quando ele é morto, os discípulos dele pegam o corpo dele de novo e levam para a Hispania para enterrar lá. Então essa é a história. Se é verdade, não está concreto. Mas eu imagino que historicamente sim. Não que os ossos dele realmente estão na Catedral de Santiago. Isso ainda não sei se é verdade. Mas a história dele ir e voltar, creio que sim. E essa história diz que o apóstolo Tiago, depois de muitos anos, foi encontrado em cima de a oração de um fiel que falou assim: Deus, queremos enterrar o apóstolo Tiago com honra, mostre pra gente onde os ossos estão. Isso é uma história, tá, gente? E a história diz que uma constelação de estrelas apontou um campo, por isso que chama Compostela, onde encontraram os ossos do apóstolo Tiago, e aí levaram para Santiago, que deu a origem ao nome da cidade, e ali na catedral é onde está os ossos, supostamente os ossos do apóstolo Tiago. Pode mudar, por favor. E aqui é a catedral. Nós estamos a mais ou menos 10 minutos ali da catedral, morando a pé. Dá para você ir visitar a gente e dormir na frente da catedral, se você quiser.
Estou quase do lado do apóstolo ali. Essa catedral, gente, na época de alta temporada, chega a mais ou menos 3.500 pessoas por dia. O ano que vem é o ano jacobeu. É o ano que o apóstolo Tiago faz aniversário dia 25 de julho. E o ano que cai no domingo é o ano jacobeu, que acontece a cada 4, 5 anos. O ano jacobeu tem uma porta atrás da catedral que eles abrem essa porta e diz a história que no ano jacobeu, quem passar por essa porta tem seus pecados perdoados, inclusive os que vão cometer. Então o ano que vem é o ano da gente ir para... O ano jacobeu recebe mais ou menos 6.000 pessoas por dia. Gente, é gente do mundo todo. E Deus deu uma palavra para a gente quando a gente chegou lá em Santiago de Compostela, que uma das palavras que Deus deu para a gente ir para lá, em definitivo, era para erguer um altar de adoração onde as nações passam. E ali as nações passam. Muita gente mesmo. Então, pode mudar, por favor. Aqui é a linha do caminho de Santiago de Compostela. Esses são os 3 pontos principais para quem faz o caminho. Quem sai da França, dá 830 quilômetros de caminho. Quem sai de Portugal, Lisboa, 600, 700 quilômetros de caminho de Santiago. E tem um caminho primitivo, que é um pouquinho mais difícil, mas esses são os principais pontos para fazer a peregrinação. Por quê? Baseado na história do apóstolo Tiago, da peregrinação que ele fez andando até chegar na catedral, a religião católica acabou criando, alguns anos atrás, esse caminho de peregrinação, e hoje é um caminho muito famoso e popularizou no mundo todo por conta de Paulo Coelho, que escreveu um livro que, se eu não me engano, chama Diário de um Mago, alguma coisa assim. Que, inclusive, foi gravado agora o filme desse livro com o Rodrigo Santoro, vai ser lançado ano que vem, no ano jacobeu. Vai aumentar ainda mais a quantidade de gente que vai atrás disso, por conta do caminho. Eu já fiz o caminho de Sarria. Sarria é 130 quilômetros até Santiago de Compostela, 6 dias caminhando. É esse que eu convido vocês para a gente ir junto. Só 6 dias. 20 quilômetros por dia. Enquanto você está caminhando, você está evangelizando, está adorando. É muito bom. Eu não vou falar isso aqui, senão vai passar muito tempo. Mas para quem faz todo o caminho é 830 quilômetros. Então, nosso trabalho ali em Santiago é de 2 vertentes. Para evangelizar o peregrino e para evangelizar o meu vizinho, porque a gente está com projeto de plantação de igreja ali. Gente, não é igual no Brasil que você bota uma placa de igreja evangélica na porta da sua casa e abre domingo à noite e vai ter gente ali. Ali não dá. Primeiro que o evangélico para ele lá é uma seita. A igreja católica, a Santiago de Compostela, a Espanha, ela não passou pela reforma protestante. Teve um movimento que foi anti-reforma. Então lá na Espanha não existe evangélico. E se para eles existe o evangélico, para eles é uma seita. Só que Deus tem feito algo sobrenatural na Espanha nesses últimos anos, e eu estou muito feliz de fazer parte disso, porque está acontecendo um avivamento naquele lugar, onde tem muita freira e padre sendo tocado pelo Espírito Santo, e Deus está fazendo um rebuliço naquele lugar. E agora começou a surgir os evangélicos, e a televisão de Madrid, há 2 meses atrás, fez uma matéria assim: é preocupante o crescimento dos evangélicos na Espanha. E ela está preocupada, a repórter lá. Mas as coisas estão acontecendo. Pode mudar, por favor. E aqui é uma capela em Arsúa. Arsúa é 2 cidades antes da Catedral de Santiago, de finalizar o caminho. E a minha oração nesse lugar, eu falo para Deus: Deus, a gente quer ser referência do reino neste lugar. Não é sobre uma igreja, não é sobre uma placa da vinha, mas é sobre o que Deus pode fazer naquela cidade. E um padre descobriu que eu era um cantante cristiano. E ele falou assim: Carlinhos, você não quer fazer um show? Quer fazer um show no final da missa do peregrino? Eu falei: fazer show, cara. Eu falei: como que é isso? Eu falei: não, vai ter uma missa onde vão juntar os peregrinos, que são peregrinos de várias nações, e ali você vai cantar. Eu falei: beleza, só que eu só conheço músicas da minha, eu falei, da evangélica. Ele falou: não tem problema, você canta o que você quiser. E eu orei, falei: Deus, eu não quero cantar por cantar. Eu quero que o Senhor se manifeste enquanto a gente adora ali. E nós fomos para a capela.
Aí é onde, se puder colocar o vídeo, por favor, depois eu falo sobre ele. Isso é o que aconteceu lá, enquanto a gente estava tentando, quer dizer, eu estava tentando me comunicar, gente do mundo todo. Nessa época eu estava aprendendo a falar espanhol, então meu portunhol era muito ruim. E muitos americanos, coreanos, japoneses. Coreano é o que mais tem que faz o caminho. Tanto que eu descobri que as empresas da Coreia do Sul, para contratar um funcionário, eles mandam primeiro fazer o caminho de Santiago e depois ele volta para ser contratado. Virou uma... Pode pôr, por favor. Não sei se o áudio deu certo ou não, senão eu explico para ele para vocês o que está acontecendo. A Marcela está lá no canto. Esse dia, gente, eu vou passar, vou mostrar. Eu estou cantando aquela música assim... Deus te guarde e bendiga, que estenda a sua luz, que é aquela música que fala amém, que é a bênção apostólica. Aí. Pode pôr, por favor, no começo então. Aí. Então, enquanto eu estava cantando, eu não sabia, mas nesse dia tinha um pessoal da Renovação Carismática de Madrid. E quando eu comecei a cantar, os irmãos levantaram e começaram a orar por todo mundo dentro da capela. O cara do violino é da Vineyard de Barcelona, meu amigo, brasileiro também. A gente começou a adorar, as freiras ali. Tinha um padre lá no fundo, que no filme é ele desesperado, chorando. E o povo começou a orar pelas freiras, pelos padres. E eu comecei a cantar. Lá no fundo, gente chorando. Foi um dia assim, para mim foi muito especial. Muito especial de ver as pessoas ali sendo tocadas pela presença de Deus. Pessoas depois entregando a vida delas para Jesus. Ali tem a freira também, sendo o pessoal orando pela fé. Pode desligar. Só para mostrar rapidinho o que aconteceu ali. Quando acabou esse tempo de louvor... Pode mudar, por favor. Pode mudar. Eu conheci essa moça, que é a Vitória. Travou ali? Vitória é uma moça... É o outro slide? Isso. Vitória é da República Tcheca. Nunca imaginei, nem lembrava que tinha isso no mapa. Ei, sim. Vitória, quando acabou esse tempo, ela veio desesperada, com o olho inchado, e ela falava assim, em espanhol: "Que passou? Que passou?" Toda desesperada, e eu comecei a conversar com ela. Para resumir, para adiantar bastante a história, Vitória, eu falei: "Por que você fez o que está fazendo no caminho, Vitória?" Ela falou assim: "Eu preciso encontrar alguma coisa que eu não sei o que é." Eu falei: "Vou fazer um desafio então com você. Você vai para o teu quarto, quando trancar a tua porta, você vai falar para Jesus: Jesus, se você realmente existe, eu preciso te conhecer agora." E eu falei: "E daqui 2 dias eu quero te encontrar lá na Catedral de Santiago, e você vai me contar qual foi a experiência que você teve. Você topa?" Ela falou: "Eu topo. Então anota meu WhatsApp e me chama quando você chegar em Santiago de Compostela." Ela anotou meu WhatsApp. Pode mudar, por favor, o slide. Aí ela me manda essa mensagem, que ela fala assim: "Boas tardes, Carlos, né? Boa tarde. Cheguei com a ajuda de Deus, estou em Santiago, e agora eu estou na catedral e fico em Santiago até amanhã. Aqui é a Vitória de Arsua, que é a igreja, que está buscando a liberdade." Essa foi a mensagem que ela mandou. Aí eu mandei mensagem para ela, eu e Marcela fomos encontrar com ela lá na catedral, e lá a gente conversou com ela, ela abriu seu coração, ela contou sua vida, nós oramos com ela ali, e ela voltou para o país dela. E eu falei para a Marcela: "O que a gente faz agora? A gente precisa arrumar uma igreja para essa mulher, porque como que a gente discipula ela daqui? Ainda mais uma tcheca. Como que fala com ela? Tipo, o espanhol." E a gente só conseguia se comunicar com ela em espanhol porque o marido dela é colombiano. Então facilitou. Quando ela chegou no país dela, ela mandou outra mensagem. Pode aumentar, pode pular, por favor. Ela fala assim: "Já cheguei ontem com a ajuda de Deus. Então agora começa um novo caminho na minha vida, um caminho real. E eu sinto a presença de Deus que está... eu sinto a presença de Deus..." Espera que mudou aqui. "Mais que antes. Graças por suas orações e por vocês estarem comigo e por terem falado de Deus para mim."
E a Vitória agora, a Marcela, principalmente, está com ela todos os dias conversando ali sobre Jesus. Pode mudar o slide de novo. Aí a gente muda para esse menino que eu acho que eu mandei no grupo da igreja. Acho que, se eu não me engano, o Leandro mandou. Do Oscar. O Oscar é da Irlanda. E o Oscar estava lá, no meio dos peregrinos, fazendo o caminho de Santiago. De repente ele chega até a gente com um grupo de mais ou menos 20 jovens. Os jovens se acercam da gente. A gente tem um projeto que a gente entrega água, café, uma maçã, para poder conversar com eles ali. E o Oscar sentou. E quando eu olhei o Oscar, tinha muito sangue caindo do nariz dele. Mas muito, muito, muito sangue. E na minha cabeça veio assim, vai lá orar por ele. Eu falei, mas orar por ele para quê? Né? Na minha cabeça. Ora por cura. Eu falei, você tá doido? E se não for curado? Cara, a gente sempre vai com esse negócio. E se ele não for curado? Como que eu vou mostrar para os amigos dele que Jesus não curou? Mas Deus foi incomodando meu coração. Eu não falo inglês. Aí chamei uma amiga minha para traduzir. E eu falei, como é o seu nome? Ele falou, Oscar. Oscar, o que aconteceu? Eu cheguei aqui, a 2 quilômetros antes aqui, meu nariz começou a sangrar muito e não para. E está começando a doer. Minha pressão está caindo. Irmãos, tinha muito papel higiênico com sangue no chão. Ele encheu uma sacolinha. E ele pendurava o papel higiênico aqui, e enquanto ele falava comigo, o negócio pingava, mesmo com um tufo de papel higiênico, pingando muito sangue. E eu falei, Oscar, a gente quer orar por você. Você crê que Deus pode te curar? Ele fez assim. Né, tipo, vai, né? Vai que? E começamos a orar por ele, e eu falei, Deus, para que ele prove que o Senhor é um Deus que é vivo, faz estancar esse sangue, né, para que ele perceba a tua presença. Começamos a orar por ele. Quando acabamos de orar, eu já me levantei, eu não perguntei nada, tipo assim, não quis arriscar, né? Não perguntei nada, levantei e falei, Oscar, Deus te abençoe. Virei as costas, fui tomar café com a galera. De repente, 2, 3 minutos depois, ele volta, sem nada ali, fazendo assim, ó. E de repente ele deu uma soprada, com o nariz assim, não saía nada. E ele falou assim, olha, não tem mais nada. E eu falei, olha, que Jesus cura mesmo, né? Tipo assim, totalmente incrédulo. E Jesus curou o Oscar, a gente orou com ele ali, os amigos dele, tudo assim. O que aconteceu? Oraram comigo e parou o sangue. E o Oscar foi embora. Não tivemos mais contato com ele depois de novo. E o último testemunho, para ir bem rápido. Essa é a nossa vizinha, Dona Glória. Dona Glória com seu marido, seu Ramiro, que mora do lado, e o Flávio, o netinho delas. Atrás tem um casal de americanos, que são da Jocum, que estão com a gente ali. Mas a Dona Glória, ela é muito católica, e a casa dela é do lado, ali é a base da Jocum, então uma casa do lado da outra. Os cultos da Vineyard são na garagem da base da Jocum. E a Dona Glória escuta de longe os nossos cultos. Outro dia ela viu de longe assim, ela viu uma mesinha igual essa daqui, e ela me chamou e falou assim, Carlinhos, me deu um vaso de flores para você colocar no seu altar, que é embaixo da minha mesinha. E a Dona Glória, ela escuta as canções, ela escuta as mensagens. E antes de eu vir para cá, a gente foi conversar, e ela falou para mim há um tempo atrás, quando meu pai faleceu, que eu precisei vir para o Brasil o ano passado, rapidamente, assim, quando eu voltei, ela ficou muito emotiva por mim, ela me abraçou, ela falou, Carlinhos, você tem uma família aqui na Espanha. A minha casa é a sua casa. E a partir daí começamos a caminhar com a Dona Glória, até descobri semana passada que ela odeia protestante. Não, porque ela não sabe o que nós somos. Porque ela falou para mim assim, vocês são cristãos também, né? Eu falei, somos cristãos. Aí eu vejo que algumas coisas são diferentes. E eu ando com essa cruz, e ela perguntou para mim assim, qual que é a sua função eclesiástica? Eu nem sabia que existia isso. Eu falei, eu sou pastor, Dona Glória. Aí ela falou assim, pastor cristão? Sim. E ela não sabe o que é pastor. Aí, conversando com ela, aí passou um dia, ela falou assim, Carlinhos, o que vocês fazem aqui é tão bonito, vocês são cristãos também. Eu odeio os protestantes. Mas eu acho que você não é, né? Dona Glória, nós somos cristãos, Dona Glória. Amamos a Jesus. E a Dona Glória abriu a casa dela, a gente entra na casa dela para orar por ela, para abençoar a casa dela. E semana passada foi a primeira comunhão do neto dela. A Dona Glória é católica, os filhos são ateus, mas por respeito à avó, os pais permitiram que o Flávio fizesse a primeira comunhão. E a filha da Dona Glória falou assim, olha, vocês são muito especiais para minha mãe,
eu não conheço vocês direito, mas a minha mãe faz questão que vocês vão na primeira comunhão do Flávio. Vocês vão? Eu falei, nós vamos. Só que foi no dia que eu vim para cá. E a Marcela, falei, nós vamos comprar uma Bíblia para o Flávio, nós vamos orar pelo Flávio e você vai na primeira comunhão com a Alice e nós vamos abençoar a vida do Flávio. Essa é a porta de acesso que Deus está dando para a gente ali. Pode mudar o slide, por favor, de novo? Ali é a gente, né, que vocês sabem. E a última foto, essa é a nossa plantação de igreja lá em Santiago de Compostela. Algumas fotos tem os pastores. Quem mais está próximo da gente é o Randy, que é da Vineyard de Chicago, e o Rob, que é da Vineyard de Boston. Leandro conversou com o Rob por videomensagem. E aqui é a garagem da Jocum, onde a gente reúne algumas pessoas. Aqui tem colombianos, uruguaios, argentinos, brasileiros, cubanos. O nosso primeiro batismo lá como Vineyard de Santiago foi de uma moça de Cuba, uma mulher de Cuba. Batizamos a Damares ali. Damares foi numa reunião nossa e ali a gente orou por ela e Deus curou ela de câncer. E por conta dessa experiência que ela teve com Deus, ela falou assim, eu preciso ser batizada. Oramos por ela, a família dela os pais dela moram nos Estados Unidos, se eu não me engano, em Los Angeles. E ela falou assim que o sonho da mãe dela é que ela entregasse a vida dela para Jesus. Então, depois que ela foi batizada, ela foi para Los Angeles visitar a mãe e mostrou o vídeo do batismo, toda empolgada. Irmãos, isso tudo é o que mais ou menos a gente está fazendo ali. E eu quero terminar com um versículo, porque o nosso tempo está muito curto, mas dentro desse versículo tem muito a ver com o que o Leandro estava falando sobre a questão missional. Porque a gente fala sobre missões, a gente pensa que missão é só transcultural. Mas a missão é todo dia. É no teu trabalho, é na tua casa. Deus chamou a gente para ir embora. Mas você está aqui. Você não foi. Pode ser que nunca vá. Porque Deus te chamou para algo aqui. Abre comigo rapidinho em Lucas capítulo 4, versículo 22 até o versículo 24. Lucas 4, de 42 até 44. Jesus, ele estava fazendo muitos milagres, o pessoal estava perseguindo Jesus, não queria que Jesus fosse embora, queria que Jesus ficasse perto o tempo todo. E nesse versículo, Jesus ensina para a gente a questão da vida missional. Então ele fala assim, sendo dia, saiu e foi para um lugar deserto e as multidões o procuravam. E foram até junto dele e os detinham para que não os deixassem. Ele, porém, lhes disse, é esse versículo daqui para frente que eu quero que a gente fique. É necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus, também às outras cidades, porque para isso é que fui enviado. Esse versículo ensina 5 coisas para a gente, eu vou passar muito rapidamente. Primeiro, Jesus identifica uma necessidade, ele fala, é necessário. Na nossa vida missional, no nosso trabalho, na nossa escola, na rua, com a nossa família, nós sabemos qual é a necessidade das pessoas que estão perto da gente. Identificar uma necessidade. Talvez uma necessidade de cura, uma necessidade de transformação, uma necessidade de renovo, uma necessidade de afeto. Qual que é a necessidade? Jesus identificou uma necessidade. É necessário que eu vá. Identificou uma necessidade. E no mesmo versículo ele fala assim, é necessário que eu. Jesus identifica a necessidade e ele se coloca como um agente dessa missão. Você às vezes já identificou a necessidade perto de você, mas você às vezes não se identificou como um agente dessa missão. O agente é o pastor, é o Leandro. Leandro, tem uma necessidade perto de casa ali. Você é o pastor dele, você não quer vir orar por essa pessoa? Você não quer vir aqui abençoar essa pessoa? Mas Jesus, ele se coloca como agente da missão. Muitas vezes, irmãos, a missão ela não acontece porque a gente não se posiciona para que isso aconteça. A gente sempre acha que o outro vai vir para fazer algo. E a maior necessidade, ou a nossa maior preocupação é quando a gente se coloca à disposição para que a necessidade seja suprida. Então, Jesus identifica a necessidade, ele se identifica como agente, é necessário que eu faça o quê? O que ele coloca depois do versículo? É necessário que eu anuncie. É o método da missão.
anunciar é o método. Então ele identifica a necessidade, ele se coloca como agente e ele sabe qual que é o método, que é anunciar. E anunciar o quê? Qual é o conteúdo dessa missão? O Evangelho do Reino de Deus. Então Jesus entende a necessidade, se coloca como agente da missão, ele vê qual que é o método e dentro do método ele sabe qual que é o conteúdo. O conteúdo é o Evangelho do Reino de Deus. E no final do versículo ele fala, porque para isso é que fui enviado. Ele sabe qual que é a finalidade do Evangelho. A finalidade da missão. Por que eu estou falando tudo isso, irmãos? Porque no nosso contexto Espanha, falar do Evangelho do Reino de Deus não é só eu dizer para as pessoas que Jesus cura. Eu tenho que provar que Jesus cura. Não é só falar que Jesus transforma. Eu preciso provar, porque as pessoas hoje, elas já ouviram falar sobre Jesus. Elas sabem que Jesus fez parte da história. Tanto que tem um espanhol que eu conheci lá, que é cristão. E eu falei para ele assim, meu irmão, como que eu evangelizo um espanhol? E ele falou para mim, Carlinhos, não fala de Deus para as pessoas. Porque Deus para elas, Deus não existe. Fala de Jesus. Porque Jesus fez parte da história. Então, de alguma forma, eles vão se envolver com a história. Porque eles vão falar, Jesus existiu, dividiu a história, o calendário. Jesus fez parte. Então, todo mundo sabe que Jesus existe, ainda que não acredite nele. Então, em cima da história de Jesus, você tem acesso para poder falar de Jesus para as pessoas. Só que eu comecei a orar, porque eu vou falar de Jesus para as pessoas. Tem uma moça que fez o Caminho de Santiago recentemente, que ela estava levando um livro que é Jesus de acordo com o islamismo. Não, com o hinduísmo. E ela está conhecendo Jesus através do hindu. E ela está lendo, com vontade, com sede. Agora, como que eu provo para ela que o Jesus que ela está buscando não é o Jesus que a Bíblia fala? É provando que o Jesus que ela está buscando é um Jesus real. É um Jesus que transforma, um Jesus que cura. E eu costumo dizer que, para a gente, como que a gente mede sucesso? Como que a gente mede uma vida bem-sucedida no reino de Deus? Porque no mundo secular, você mede sucesso pelo resultado. Você faz uma coisa e se aquilo foi bem-sucedido, você teve sucesso. Só que no reino de Deus, a gente mede sucesso pela obediência, porque a gente nunca sabe como vai ser o resultado. Se a Bíblia fala que é para orar pelos enfermos para que eles sejam curados, mesmo eu, com a minha incredulidade, não crendo que Jesus possa curar, assim como foi comigo e a vida do Oscar, mas eu preciso obedecer. E quando eu obedeço e oro, já foi bem sucedido, independente da resposta de Deus ser positiva ou não. Pode ser que Jesus não cure. E se Jesus não curar, eu vou ficar frustrado? Se eu caminhar no reino de Deus, eu preciso me sentir bem sucedido, porque eu obedeci e eu orei. Se Jesus vai curar ou não, é uma palavra pesada, mas é problema dele. Eu preciso obedecer. Então, a oração nossa ali na Espanha é que Jesus se manifeste de maneira sobrenatural, para que as pessoas percebam que o Jesus que nós pregamos ainda é um Jesus vivo. Para que eles tenham experiências com Deus. Para que a Dona Glória e o seu Ramiro, que vivem do lado da gente, dentro de uma tradição católica, percebam que Jesus, que ela diz que ela acredita, seja um Jesus de verdade, onde ela consiga sentir a presença de Jesus do lado dela. Dona Glória teve um problema muito sério de visão, ela precisou tirar o olho direito. Tanto que um dia que a gente foi visitar ela estava sem o olho. Deu um desespero, de ver ela daquele jeito. E ela toda sem graça, ela uma senhorinha de 80 e poucos anos, toda vaidosa, e sem o olho, sem tampão, e tentando esconder. Dona Glória, não precisa esconder, tá tudo bem. E a gente orando todo dia, a gente foi orar por ela, falei, Dona Glória, deixa eu entrar. Ela chamou, entra aqui em casa. Lá o passa, quando o espanhol fala assim, passa, não é tipo assim, passa. O passa é entre. Então ela viu a gente dentro da casa e falou assim, passa, né? Pra gente entrar na casa dela. E eu falei, Dona Glória, eu quero orar pela senhora. Aí ela sentou. Enquanto eu orava por ela, eu comecei a oração assim, Deus, que o Senhor abençoe a Dona Glória, porque a gente é muito grato pela vida dela. Aí ela já interrompeu. Grato por quê?
Não necessita ser grato, estou aqui, estou em medicina. E eu, Dona Glória, peraí, deixa eu terminar de orar. E ela interrompeu a minha oração o tempo todo. Porque não está acostumada com isso. Mas a nossa oração é para que a Dona Glória, o Flávio, que tem a idade da Alice, para que o Flávio conheça um Jesus de verdade. Ele fez a primeira comunhão dele, pode ser uma porta de entrada para que ele conheça Jesus. E além da Bíblia que a gente deu para ele, a gente comprou uma Bíblia em ação, que é a Bíblia Comics, que é toda a Bíblia em história em quadrinhos também. E eu falei, a Marcela falou, Flávio, você vai conhecer Jesus através da história em quadrinho. E ele está lendo lá. Não sei como Jesus vai se manifestar para ele. Mas que toda vez que ele chegue perto da gente, tanto que a Marcela mandou para mim uma mensagem da mãe dele, mãe do Flávio, mandou uma mensagem para Marcela. Marcela, muito obrigado por vocês estarem na primeira comunhão do Flávio. Vocês têm uma luz que a gente não consegue identificar nas outras pessoas. A gente sabe que luz é essa. E aos poucos ela vai conhecendo Jesus através disso. Então eu quero terminar, irmãos, agradecendo de verdade por vocês estarem com a gente ali em Santiago de Compostela. O Leandro, acho que eu não comentei sobre isso com ele. Quando nós fomos para a Espanha, a gente tem muito carinho pela Vineyard, a gente ama a Vineyard, faz parte da nossa história, e sair daqui foi muito especial para a gente. Mas quando eu cheguei lá na Espanha, o pastor da Vineyard de Barcelona perguntou, Carlinhos, vocês foram enviados pela Vineyard? Eu falei, não, nós não fomos enviados pela Vineyard. Aí ele falou, não, mas como Vineyard de Espanha nós recebemos vocês. Mas essa frase ficou na minha cabeça. Eu falei, Deus, eu queria muito ter sido enviado pela Espanha, pelo Brasil, que uma igreja da Vineyard acompanhasse mesmo a gente. Mas a gente só orou e não compartilhamos com ninguém. Quando o Leandro nos manda uma mensagem, foi uma semana que eu e a Marcela a gente estava orando muito, porque a gente tem orado muito sobre essa questão de pertencimento. A gente está na Espanha, a gente ama aquele país. Mas a gente queria se sentir pertencido à nação, mas ao mesmo tempo sendo enviado pela nação. E o Leandro nos manda uma mensagem, Carlinhos, nós estamos orando e como liderança da igreja a gente entendeu de estar com vocês financeiramente aí na Espanha. Vocês não têm ideia do quanto isso foi especial para a gente. De entender que uma igreja no Brasil está acompanhando o nosso processo ali. Então, cada vez que a gente manda uma mensagem, que a gente tem tanta alegria de mandar isso para vocês, porque a gente sabe que como igreja no Brasil, a gente tem Curitiba junto com a gente ali. A gente conhece igrejas da Vineyard de vários lugares do Brasil. Tem outras pessoas de outras igrejas da Vineyard que nos ajudam também financeiramente. Mas a única igreja que está com a gente, não só em oração, mas nos ajudando financeiramente, é aqui. E para a gente é muito especial eu vir aqui hoje. Tanto que quando a gente começou a conversar sobre a possibilidade de vir para Curitiba, o Leandro falou assim, como está a tua agenda? Eu falei assim, não, eu vou para Curitiba. Eu quero estar na Avenida de Curitiba para agradecer vocês pessoalmente, de verdade. Porque a gente sabe, é muito especial para a gente ter essa igreja com a gente ali. Essa igreja nos ajuda, tem famílias aqui também que nos apoiam financeiramente, mas não é sobre as finanças. Não falta nada para a gente ali, irmãos. Às vezes passa assim o mês passa no susto, mas Deus nos abençoa, Deus tem cuidado de cada detalhe da gente ali, e vocês fazem parte disso para a gente, é tão gratificante saber que vocês estão orando por nós. Então ali tem a plantação de igreja, que hoje está com um pouco menos de gente ali. A Espanha é igual o verão lá, julho e agosto. Julho e agosto fecha tudo, irmãos. A Espanha esvazia, o povo some. E a gente fica quase 2 meses sem fazer culto, porque o povo desaparece. Então voltou um pouquinho menos, e a gente vai passar pelo verão agora de novo. Mas dia 25 tanto que eu chego dia 23, dia 25 eu vou receber 25 jovens da Vineyard de Barcelona, que vão fazer parte do caminho de Santiago e vão ficar comigo lá 10 dias. A Vineyard na Espanha tem 3 igrejas Vineyard em Barcelona, uma igreja recentemente acolhida oficialmente em Bilbao, que é no País Basco, e tem, se eu não me engano, 7 processos de plantações de igrejas da Vineyard na Espanha. E eu me senti muito honrado, porque recentemente a Vineyard me chamou para visitar 2 plantadores de igreja, um em Málaga e um em Sevilha. São 2 chilenos que foram plantar a Vineyard lá em lá na Espanha. E os pastores da Vineyard falaram assim, Carlinhos, já que você é estrangeiro também, é latino,
Vai fazer a visita pastoral você para o pessoal lá de Málaga e Sevilha. E eu me senti muito honrado de ir, conhecer esses pastores. Tanto que esses pastores que estão lá são ovelhas do casal, que são líderes nacionais. Não do Cláudio. Tem um outro casal que estava lá na conferência também, que já me esqueci o nome deles, que são pastores dessas pessoas. Irmãos, eu resumi, muito resumido, mas para que você entenda que você pode ser missional onde você está. Precisa identificar qual é a necessidade, através do seu trabalho, da sua função. As pessoas que estão perto de você. Deixa Deus usar a tua vida. Deixa Deus fazer diferença. Identifica qual que é a necessidade. Se coloca como agente. Você já tem um método, você também tem um conteúdo. E a finalidade é para que todos conheçam. Então, desculpa passar o tempo, o horário de vocês, mas muito obrigado de verdade. E eu queria orar por vocês. Orar por esse tempo, orar por essa igreja. Para que Jesus traga pessoas nesse lugar e conheçam Jesus de verdade. Não o Jesus da Vintage, mas o Jesus do Evangelho do Reino. Um Jesus vivo. Deus, obrigado. Obrigado por esse tempo aqui neste lugar. Obrigado por essa casa. Obrigado por esses irmãos. Como família, Deus, é uma honra para mim estar aqui pessoalmente agradecendo pelo cuidado que eles têm através dessa igreja com a minha casa, com a minha família. E eu oro, Deus, para que essa igreja ela não seja apenas uma igreja que cresça por números, mas que cada pessoa que vier aqui, Deus, seja um reflexo do Senhor nessa cidade. Que seja uma expressão mesmo tua, Pai, uma expressão viva de que o Senhor é um Deus que ainda é vivo, que faz milagres e opera na vida de muita gente, Deus. E eu oro, Pai, para que o Senhor mantenha essa igreja viva nessa cidade, em nome de Jesus. Mais uma vez a gente ora pelo Leandro, Deus, pela sua família, para que através deles o reino avance neste lugar. E que mais pessoas sérias, Deus, pessoas comprometidas com o teu reino também venham fazer parte disso. E que o teu reino avance, Deus, através dessa igreja, em nome de Jesus. Amém.